Fala galera, tudo bom? Pessoal, passando rapidinho para falar de um assunto que vem surgindo e que vai ficar mais comum nos próximos meses e até anos, tá? Que é a perda de massa e de função muscular em pessoas jovens. Sim, a gente está falando de sarcopenia, e sarcopenia até então era uma condição esperada para idoso ou para pessoas que estão em estado de doença, tá? Só que agora, com essa chegada e essa onda das canetas emagrecedoras, a gente tem visto uma inversão dessa condição, que são pessoas jovens sofrendo com a perda da capacidade muscular e perda de massa muscular em excesso. E para a gente entender esse fenômeno e até o risco disso, a gente precisa entender um pouquinho como é que isso acontece, tá? Galera, quando você usa a caneta emagrecedora, pelo próprio nome você espera que ela te emagreça. E você associa esse emagrecimento à diminuição do peso corporal e às vezes à diminuição do volume. Tá? Como consequência do uso dessa caneta, o que você vai ter e que é esperado, tá? Que você tenha enjoo, e esse enjoo torna mais difícil comer, e principalmente comer proteína, que tem um processo de digestão mais lento. E traz também uma indisposição, você fica, sabe, não tem vontade de fazer as coisas, você não tem vontade de treinar, você vai treinar e quer treinar meio meia boca porque você está muito indisposto, e tudo isso é esperado do medicamento. Porém, qual que é o outro lado da moeda, tá? E aqui, vamos fazer um parêntese para tirar a culpa de quem está usando, vai dizer, a pessoa usa por X, Y, Z. Primeiro que a grande maioria das pessoas hoje usa para fins estéticos e não para fins de saúde, como é o direcionamento do uso da caneta. Mas de verdade, eu não quero fazer julgamento disso, acho que cada um usa para aquilo que acha que tem que usar. O medicamento está disponível, comprou, usou, faz do jeito que você quiser se você for adulto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a pessoa usa porque ela quer ficar mais magra, na cabeça dela magra. Referencial de ficar mais magro, peso baixar na balança e a roupa ficar mais folgada. Ponto. Um referencial interessante, justo inclusive. Ela usa o remédio, fica enjoada, come menos, se exercita menos. O peso começa a descer bem rápido. Ela vai achar o quê? Tá funcionando. Porra, foi para isso que comprou. Não tem por que mudar. Talvez até aumentar a dose para ser mais rápido. Porém, e aí tem um grande porém, o custo disso é um pouco de gordura, ótimo, um pouco de água, ok, um bocado de massa muscular. E aí temos um problema. Se a gente pensar o seguinte, que o que garante no teu corpo que você consiga comer sem engordar é a quantidade de massa muscular que você tem e a velocidade do teu metabolismo, o uso da caneta traz um risco aí. Por quê? No momento em que você está numa condição em que você não consegue comer apropriadamente e tem um quadro de indisposição física, o teu corpo entende que você está doente. Quando você está doente, a primeira coisa que o corpo faz é entrar no modo de sobrevivência. Com isso, ele vai começando a desligar coisas que não são essenciais para a sobrevivência naquele momento, desacelerando o teu metabolismo até que chegue num nível de prolongar o tempo de vida se aquele quadro não mudar. É como você está numa estrada, um pouco combustível, não sabe onde tem um posto de gasolina, você desliga o ar-condicionado para fazer a gasolina render mais. E a segunda coisa é, o seu corpo começa a se livrar daquilo que tem maior consumo de energia. E o maior consumo de energia dentro do corpo humano é a tua massa muscular e a tua função cerebral. Ele não pode desligar a função cerebral porque ele deixa de existir. Então ele começa a se livrar da massa muscular. E aí, galera, começa a coisa a ficar um pouco mais complexa. Por quê? Você está perdendo peso, está diminuindo a medida, está perdendo massa muscular, está deixando de se exercitar. Então você está deixando de exercitar o mecanismo de construção de massa muscular. Tá? Nesse meio tempo, ainda tem um adicional que é a reconstrução do hábito. E aqui tem um parêntese que é importante, que a gente ainda vê com muita frequência, pessoas usando a medicação
mas chega no final de semana e bebe, usando a medicação e está comendo um docinho aqui, ali e acolá, usando a medicação e mantendo hábitos alimentares que tinha antes. E justificando que está emagrecendo. Nesse quadro, e se é o teu caso ou o caso de alguém que você conhece, tem que ligar um alerta, você está perdendo massa muscular e mantendo gordura. Tá? O grande porém aí o uso da medicação vai ser durante um período. Quando você parar esse período, você está com um corpo que tem talvez menos gordura, mas também tem menos massa muscular, menos condição metabólica, menos capacidade de queimar energia. E a fome vai voltar. E quando ela volta com vontade. E aí você vai comer, porque você precisa comer. Não tem maquinário corporal para gastar energia. Aquele buraco vai ser recomposto com gordura. E antes você tinha uma quantidade X de massa muscular, agora você tem menos, vai ter um percentual de gordura ainda maior. Quando a gente pensa em emagrecer, e aí as pessoas recorrem às canetas, entendendo uma questão estética, mas que isso também traz melhor qualidade de vida, a gente está pensando em menor quantidade de gordura para melhora da saúde. Quando eu tenho menos peso, mas menos massa muscular, eu também comprometo a minha saúde, a minha capacidade de lutar contra doenças, a minha capacidade de ter um sistema imunológico mais forte, a minha capacidade de ter um metabolismo mais ágil. Tá? E isso coloca a gente em risco para a continuidade, galera. A gente tem hoje algumas pessoas que acabam se tornando dependentes do reuso do medicamento, que é usou, emagreceu, para de usar, volta a engordar, volta a usar, volta a emagrecer, e não existe ainda um estudo ou informação de qual o tamanho do estrago que isso causa no longo prazo, tá? Esse reuso. Porque a pessoa não conseguiu entender que a caneta é uma ferramenta que te permite ganhar tempo para recompor hábitos alimentares, tá? E junto com isso, para refazer a tua ideia da tua relação com o alimento, tá? E é uma questão psicológica que precisa ser tratada. Em conjunto a isso, precisa encontrar uma forma de garantir a manutenção de massa muscular, porque é isso que vai garantir que o teu rebote não seja tão desastroso. É isso que vai garantir que você tenha massa muscular para queimar a caloria que vai voltar quando, sei lá, tá? Para que você tenha um sistema metabólico minimamente eficiente para trabalhar na hora que você voltar para a rotina sem medicação. Galera, o uso da medicação está ficando cada vez mais comum. As pessoas estão usando mais, está sendo mais indicado. E eu nem vou te dizer que eu sou contra, não é isso, eu não sou contra o uso não, tá? Eu falei isso um monte de vezes aqui já. O que a gente tem visto são consequências desastrosas de um uso inconsequente. Então, a dosagem muito alta vai te fazer emagrecer mais rápido, de ficar mais magro? Não, vai te fazer ficar mais enjoado. E com isso você pode perder mais peso, mas ao custo de outras coisas que não só a gordura. A gordura tem uma velocidade de perda que ela é inerente ao processo metabólico. Você não engordou 10 quilos em 3 semanas, você não vai perder 10 quilos de gordura em 3 semanas. Ponto. Não importa o que aconteça, não importa a medicação que você usa. Tá? O risco de você abrir mão de massa muscular nesse processo e de saúde é que a volta vai ser um desastre. Tá? Então, galera, quem está usando a medicação precisa entender o seguinte: a medicação é uma ferramenta, não é a solução, ela é uma ferramenta temporária para te dar espaço para reconstruir os hábitos que você vai carregar para a vida. Você precisa construir massa muscular, você precisa construir uma rotina de alimentação saudável, você precisa construir na tua cabecinha uma rotina mental de vida saudável. Tá? Quem está pensando em usar, procura acompanhamento, procura direcionamento. Não faz na louca, porque o resultado é desastroso e caro. Eu não estou falando de dinheiro. Tá? Para quem usou e está sofrendo com o processo, entenda que esse processo ele é inevitável, tá? É difícil a volta e precisa se correr atrás de construir massa muscular o mais rápido possível para diminuir o estrago desse processo.
tá bom? Galera, se vocês têm dúvidas sobre o uso das canetas ou sobre o processo de emagrecimento com ou sem canetas, manda aqui pra gente, tá bom? Beijo pra vocês, até mais.